Olá, eu vou mostrar agora como é que faz para usar a planilha de finanças pessoais número 2.0. Tá? Então, primeiro você abre o arquivo e aqui você tem habilitar conteúdo, tá? Eu vou mostrar o passo a passo do preenchimento e depois eu mostro o que vai acontecer com essa planilha, tá? Então, aqui a primeira aba é a aba de instruções. Então, aqui você tem todas as abinhas e uma breve explicação de cada uma delas, tá? Então, vou começar aqui pelas categorias, tá? Aqui nas categorias, você coloca as categorias, essas daqui elas são fixas, você não pode alterar, certo? O que você pode alterar é aqui em amarelinho. Então, aqui você pode ir preenchendo com as subcategorias que você julga mais importante para você organizar a sua vida financeira, tá? Então, aqui você preenche os valores aqui. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, alimentação, café, dispensa, jantar, aí você pode colocar, por exemplo, bares, tá? É importante só ressaltar que, às vezes, uma categoria ela pode aparecer em mais de uma. Por exemplo, você pode classificar aqui dispensa como alimentação e você pode classificar dispensa como casa. Então, aí fica o seu critério como que você prefere fazer essa diferenciação das subcategorias. Depois que você preencheu todas as subcategorias, você vai clicar aqui em classificar por ordem alfabética. Ele vai lá e classifica todas essas subcategorias em ordem alfabética, que fica mais fácil para preencher a planilha de fluxos de caixa, tá? Aqui na planilha de fluxo de caixa, você vai preencher essa daqui, esse modelinho, ela tá em branco, que eu vou mostrar um exemplo de preenchimento, tá? Então, ela vem assim em branco, certo? E aí você tem que preencher aqui, por exemplo, eu vou colocar um lançamento aqui no dia 1/1 de 2019. Lembrando que no Excel, se você coloca só 1/1, ele puxa sempre o ano vigente. Então, se eu digitar 1/1 e dar um Enter, ele vai puxar aqui para 2020. Então, tem que tomar cuidado com isso quando estiver preenchendo em Excel, tá? Aqui em categoria, você vai selecionar a categoria que a gente preencheu aqui, na verdade que já está preenchido, então vou colocar aqui um exemplo de alimentação. A subcategoria, ele automaticamente ele já traz o que está dentro de alimentação, então eu vou colocar aqui um almoço, por exemplo. Aqui eu coloco restaurante da avó, que é um restaurante que eu costumo almoçar. Aí aqui eu coloco banco 1, banco 2, banco 3, dinheiro, aplicações. Então, essa planilha ela tá feita para você que tem uma conta em mais de um banco. Então, aqui você pode escrever, por exemplo, Itaú. E aqui você pode escrever, por exemplo, Santander. Você pode colocar aqui Caixa, tá? Então, aqui eu gastei R$20, então eu coloco menos R$20 nesse restaurante. Automaticamente, ele já coloca aqui o meu valor total. Essas primeiras linhas é para você colocar o seu saldo inicial no dia 1/1. Então, se você tem, por exemplo, R$1.000 no Banco Itaú, mais R$1.000 no Santander, mais R$1.000 na Caixa e mais R$100 em dinheiro e 20 mil em aplicações financeiras, você preenche aqui para que ele possa te dar o cálculo final aqui no final do mês, no dia 31/1, tá? Então, aqui no caso, eu gastei R$20 no Itaú, aqui embaixo ele já me dá que eu gastei 980, que eu tenho R$980 no dia 31/1, certo? Mesma coisa, eu vou preencher outro aqui, ó, se você gastou alimentação, vou copiar aqui, se você gastou aqui menos R$30 no Banco Santander no dia 2/1 de 2019, você preenche aqui, certo? Se você pagou R$30 no Banco Santander e R$10 em dinheiro, você preenche na mesma linha, ok? Agora, se por acaso você fez uma transferência entre as suas contas, você vai colocar como diversos, você vai selecionar aqui transferência. Aqui você não precisa escrever nada, você pode colocar que você fez uma transferência, saiu R$1.000 do Itaú e entrou R$1.000 no Santander, tá? Ele vai dar aqui o valor total zero, porque na verdade é só uma movimentação entre contas, assim como se você transferiu R$800 para o Santander e sacou em dinheiro, você pode colocar aqui. Você coloca, então, aqui como negativo e Santander e dinheiro como positivo, certo? Se você faz algum investimento, você coloca aqui investimentos, certo?
tem que pôr essa classificação, você põe um investimento que você costuma investir. Então, aqui no meu caso, eu coloquei aqui o CDB. O lançamento, você pode escrever o que você quiser aqui, transferência para a conta de investimento, por exemplo, e você coloca que saiu R$1.000 do Itaú, e você colocou R$1.000 em aplicações financeiras, certo? Caso você tenha você receba o seu salário, você coloca como rendimentos e você coloca aqui a sua empresa número 1. Empresa número 1, que você trabalha em 2 empresas, então você pode selecionar aqui, certo? Você coloca salário do mês e você digita aqui que você recebeu R$4.000 no Banco Itaú, certo? Aqui embaixo vai te dar o seu saldo em cada banco e aqui a sua aplicação. Referente a rendimentos de aplicação, o que eu costumo fazer? Eu digito aqui o último dia do mês, coloco aqui como um rendimento. A subcategoria, eu coloco da onde vem esse rendimento, então esse meu rendimento está vindo do meu CDB. Digito aqui que eu recebi R$1.000, por exemplo, R$500 de rendimento dessas aplicações que eu tinha, tá? Então, eu tinha esses valores aqui, 21.000, com mais R$500, deu 21.500. Tá bem simplesinho assim. Caso você queira acrescentar alguma linha, você pode selecionar a linha aqui, e você dá um Ctrl+. Aí, ele vai adicionar uma linha aqui para baixo. Para casos de cartão de crédito, eu sempre aconselho a vocês colocarem na data do vencimento do cartão de crédito. O meu cartão de crédito vence no dia 20. Então, tudo que eu vou pagar no dia 20, no cartão de crédito, eu digito aqui. Então, 21 de 2019. E aí, eu coloco aqui, eu já classifico aqui. Então, vamos supor que eu gastei com um almoço. Eu coloco aqui que eu gastei com alimentação, que eu gastei com almoço. E aí, eu coloco aqui qual que é esse meu cartão de crédito. Ele é do Banco Santander, por exemplo. Então, eu coloco que nessa data eu vou gastar R$20. Por quê? Porque vai sair do cartão de crédito. E aqui eu coloco o dia que eu gastei. Dia 10/1, por exemplo. Aí fica como vocês quiserem escrever. Então, tudo que eu vou gastando no cartão de crédito, eu vou lançando aqui no dia da minha fatura. Se eu gastei, por exemplo, uma compra de alguma coisa que é um pouquinho mais cara, alguma coisa para casa, por exemplo, comprei aqui móveis. Aí eu coloco, por exemplo, o armário, parcela 1 de 5, certo? Só que eu coloco aqui o valor, tá? Então, eu ponho aqui, vamos supor que seja R$500, certo? Então, eu preciso copiar esse gasto aqui na minha parte de fevereiro. Então, aqui ao invés de 20 do 1, eu coloco 20 do 2, e aqui eu mudo parcela 1, eu coloco 2 do 5. Como é um fluxo de caixa, não tem outra forma de fazer senão essa, tá ok? Agora, aqui eu finalizei a parte de fluxo de caixa, vamos na parte de orçamento, que também é bem simplesinho. Aqui você coloca qual que é o seu orçamento. Aqui eu vou colocar para o ano de 2019, para o mês 1, o valor de R$1.000, por exemplo. É muito importante que despesas e investimentos vocês preencham com valor negativo, certo? E aqui você pode colocar as observações, supermercado, almoço, enfim. E você pode repetir quantas vezes você quiser. Se você quiser colocar alimentação mais de uma vez e você especificar que aqui é para o seu supermercado e aqui eu vou gastar R$400 com almoço, você pode ir dividindo. Por quê? Depois você clica aqui no classificar por mês, ano e categoria, ele vai ordenar, certo? E você vem aqui no resumo, ele vai te trazer o resumo. Eu vou mostrar preenchido nessa minha outra planilha aqui, que eu tenho já preenchidinho aqui, o fluxo de caixa, as categorias, o orçamento, eu preenchi aqui. Quando eu clico aqui classificar por mês, ano e categoria, ele vai classificar aqui primeiro por ano, depois por mês, depois por categoria, para ficar mais fácil a gente visualizar. Porém, é melhor a gente visualizar aqui no resumo. Toda vez que atualiza aqui, você vem no resumo, clica em atualizar. Dados atualizados, ok. Então, aqui ele te passa o quanto você pretende gastar por mês e por categoria, certo? Então, no mês 4, o quanto que eu pretendo gastar com estudos. Aqui, ó, R$100. E aqui ele te dá o saldo daquele mês, o quanto que vai entrar, que são os rendimentos, e o quanto que vai sair, que são os investimentos e os outros gastos.
Por fim, depois de preencher tudo isso, você consegue visualizar aqui no dashboard, você tem o que está entrando e o que está saindo. Então, aqui, como eu preenchi nesse meu exemplo os anos de 2018 e 2019, se eu clicar aqui nesse botãozinho 2019, ele me traz aqui o que eu recebi em 2019 e o que eu gastei. Então, fica de uma forma bem fácil você verificar qual mês que você gastou mais do que você ganhou, tá? Aqui do lado, a gente tem a parte de investimentos, de rendimentos, desculpa. Então, aqui você consegue verificar o quanto que você teve de recebimentos totais. Se eu clicar aqui nesse filtrinho, ele me traz aqui o total. Então, quanto que eu ganhei. Se eu quiser ver, se você tem mais de uma fonte de rendimentos, você quer ver o quanto você ganhou com aulas, você clica aqui em aulas. Você vê o quanto você ganhou com aulas. Em CDB, consultoria, empresa 1, empresa 2, em presentes, que às vezes vocês ganham presentes em dinheiro, em reembolsos, tá? Então, aqui você vai mexendo e brincando com esses botõezinhos. Aqui no débitos e créditos, categorias mês, você consegue visualizar de uma forma rápida na categoria o que você gastou. Então, aqui, se eu quiser ver que no mês de abril eu tive um valor de débitos maior do que de créditos, então eu clico aqui em abril, ou maio, onde você quiser. Em abril eu vejo que eu tive 58% em transporte. Então, nesse meu exemplo, eu copiei um pouquinho do que aconteceu comigo, que foi que eu fiz a compra de uma moto. Então, ele entrou aqui como transporte, tá? E aqui os outros, taxas, diversos, estudos. Então, você vê o percentual do que você mais gasta e aqui o percentual do que você mais ganha. Então, aqui nesse meu exemplo, 57% dos meus rendimentos do mês de abril vieram de consultoria, certo? Aqui a posição do mês, o atual e o orçado. Então, aqui esse porquinho, ele vai mostrando o quanto que foi de investimento e aqui o dinheirinho, o quanto que você está em despesas. Aqui no orçado e realizado, você consegue visualizar aqui por mês, então por ano. Então, aqui primeiro você vê o ano, vou colocar aqui o 2019, que foi o único que eu preenchi. Você vê que o mais clarinho é o que você orçou e o mais escurinho é o que você realizou. Você consegue ver que aqui que todos os meses você está orçando menos do que você realmente ganha. Então, nesse caso, você precisa arrumar o seu orçamento. E aqui, se você quiser verificar, por exemplo, o mês de julho aqui está bem discrepante. Então, se você quiser, você seleciona aqui o mês de julho, ele te traz por categoria o quanto que você está acima e qual categoria você está acima, tá? Então, nesse caso aqui, eu vejo que alimentação eu orcei 500 e gastei 1.200. Aqui eu vejo que saúde e esportes eu orcei 300 e gastei 696. E aí você consegue visualizar qual categoria que você precisa melhorar o seu orçamento. Aqui embaixo são os investimentos por ano. O quanto você orçou para investir e quanto você efetivamente realizou de investimentos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, no mês de julho, eu orcei guardar 5.200. E eu realmente eu guardei 7.300. Então, foi muito bom aqui. Tá? Porém, aqui em outubro já não foi tão bom. Eu orcei que eu ia guardar 3.000 e eu guardei R$1.000. E por fim, na tabela resumo, você consegue visualizar, por exemplo, eu venho aqui nesse mês que eu gastei muito com transporte. Se eu quiser abrir no mês de abril, eu vejo aqui transporte, que realmente eu gastei 4.400. Eu clico aqui nesse botãozinho, ele me traz aonde eu gastei mais dinheiro. Aqui, ó, compra de moto e carro, tá? Que foi um exemplo que eu tinha dado. Ok? Então, é isso. Ela parece ser muito complexa, mas ela até que é simples, tá? Então, boa sorte. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá ok?